Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor Jesus vai voltar. E o que Ele fala hoje no Evangelho é profundamente uma revelação do juízo final. Inclusive, o Senhor fala de membros do corpo, mãos, pés, os olhos, então fique atento, fique atenta, porque nós cristãos, nós cremos na ressurreição da carne. Está escrito: quando o Senhor voltar, os túmulos se arrebentarão, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. O Senhor Jesus hoje no Evangelho fala da geena. Deixe-vos explicar. A geena é um vale. E quem vai hoje a Jerusalém pode vê-lo. Ele está ao lado do Vale do Cedron. Está ao lado do campo de sangue, que foi comprado com o dinheiro da traição do Senhor. As 30 moedas de prata. Está até hoje. Quando você for a Jerusalém, você pode ver o Vale da Geena, que na época do profeta Jeremias era um local de culto para o deus Moloque. E eles lá nesse Vale da Geena sacrificavam crianças. O profeta Isaías fala dele também. E na época do Senhor Jesus, o Vale da Geena, o que era? Era um vale onde se jogava o lixo de toda a cidade de Jerusalém. Todo o lixo era jogado no Vale da Geena. Todo o lixo da cidade. Todo o esporco da cidade era jogado no Vale da Geena. E claro, era bruxado. O fogo, dia e noite, queimava no Vale da Geena. Entenderam isto?
Então o Senhor Jesus, olhando para o vale da Geena, Ele vai comparar com o inferno. Ele vai comparar ao lugar que infelizmente devem ir os que negam o Senhor, os que não querem a santidade do Senhor, os que perdem tempo com a sua vida adorando ídolos. Fique atento. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio no teu evangelho, Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio que o que o Senhor nos ensina hoje é muito sério, e eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar a santidade a cada dia, porque sem a santidade eu não verei o Senhor. Sem a santidade eu não verei o Senhor. Então, se é preciso que eu corte a minha mão, corte, Senhor. Se é preciso que corte os meus pés, corte, Senhor. Se é preciso que arranque os meus olhos, arranque, Senhor. Claro que o Senhor não está falando agora fisicamente, é algo interior, mas escuta, você sabe que situação está tuas mãos, que situação está teus pés, que situação está os teus olhos, e você tem que dizer ao Senhor: Senhor, se é para minha salvação, arranque e me dê uns novos olhos, arranca as minhas mãos, arranca os meus pés, e me dê uma mão nova, um pé novo, um olhar novo, porque eu não posso continuar na mediocridade, eu não posso viver na idolatria. E você tem que ter a coragem, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o fogo do céu, enquanto a Geena é o fogo do inferno. Estamos agora no tempo do Espírito Santo, e precisamos do Espírito Santo, precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos mergulhar a nossa vida no Espírito Santo, e aí discernir: Senhor, se é preciso, arranca as minhas mãos e me dê umas novas mãos. Senhor, se é preciso, arranca os meus pés e me dê novos pés. Se é preciso, Senhor, arranca os meus olhos e me dê novos olhos, porque eu preciso de santidade. E nem que eu sofrer, para que minhas mãos sejam novas, meus pés sejam novos, meu olhar seja novo, eu preciso desse batismo no Espírito Santo, porque eu não quero que o meu corpo seja ressuscitado para o inferno. E o Senhor disse: é melhor entrar no céu sem um dos olhos, sem uma das mãos, sem um dos pés, do que todo o seu corpo ser queimado na Geena. Escuta o que o Senhor Jesus está ensinando. O evangelho de hoje começa com o Senhor continuando o seu caminho a Jerusalém. Jesus e os 12 estão caminhando rumo a Jerusalém, e esse caminho está sendo muito duro para o Senhor. Primeiro, eles começam a discutir quem era o maior. Durante esse caminho, quem é o maior? E discutiam entre eles quem era o maior. Depois, eles não conseguem, e atenção, eles não conseguem expulsar um demônio surdo e mudo. Eles não conseguem.
E eles vão, o Evangelho de Marcos nos fala, eles vão falar ao Senhor: Senhor, nós não conseguimos expulsar aquele demônio. E hoje o Evangelho continua. João, o discípulo amado, ama o Senhor, mas ao mesmo tempo precisa ainda aprender muito com o seu Senhor. Ele vai dizer: Senhor Jesus, tem homens que não são dos nossos, que não nos estão seguindo, não são do nosso grupo, não foram chamados pelo Senhor, e estão expulsando demônios em teu nome. Você entende aonde vai o coração de João? Nós não conseguimos expulsar os demônios, e os que o Senhor não chamou, e os que não são teus seguidores como nós, estão expulsando demônios. Entre tantas meditações que esse Evangelho nos pode dar, eu quero trazer uma profunda para vocês. A pior enfermidade da igreja, dos cristãos, a inveja, o egoísmo. Você querer manipular a vida dos outros. Nossas comunidades sofrem demais com o pecado da inveja. O clero sofre demais com o pecado da inveja. As comunidades religiosas, as paróquias, quanto se sofre por causa da inveja, porque a inveja sempre começa quando você não se dá valor. A inveja dentro de você sempre começa quando você não se dá valor, quando você quer aniquilar a vida do outro, quando você não permite que o outro faça o que Deus quer que ele faça. A inveja dentro das famílias. A tentação que nós temos de achar que somos donos do Espírito Santo, que podemos aprisionar o Espírito Santo que sopra aonde Ele quer, que suscita a santidade aonde Ele quer. Escuta, a inveja, eu não posso ser como o outro, então eu proíbo o outro de ser o que ele tem que ser. Isso é inveja. Eu não posso ser como o outro, mas eu proíbo o outro de ser o que ele tem que ser. Eu coloco regras, eu coloco normas, eu fecho o meu coração à ação do Espírito Santo. Isso tem acontecido nas comunidades cristãs, tem acontecido nos movimentos, e eu falo agora da Renovação Carismática Católica, que não é um movimento, mas quantas vezes ela tem perdido tanta santidade, tanta novidade do Senhor, tanta novidade do Espírito Santo, porque se fecha em si mesmo. E é verdade,
Desde que a renovação começou com mania de se fechar em secretarias. Desde que ela começou com mania de colocar para pregar somente o que ela acha que é para pregar. E se fecha na sua própria realidade, ela perde o que é novo do Espírito Santo, ela perde o que é a novidade do Espírito Santo, porque talvez aquele jovem, aquela mulher, aquele homem, aquele adolescente que não está dentro desculpa a expressão, desse movimento, está cheio do Espírito Santo, e pode ser cheio do Espírito Santo, e pregar na autoridade do Espírito Santo, e trazer o que é lindo do Espírito Santo, e trazer os frutos, e trazer os carismas, e trazer as alegrias do Espírito Santo. Eu falo da renovação, mas tantos movimentos, nós caímos na tentação de João hoje, como diz o Evangelho: Senhor, não permita que ele pregue, não permita que ele fale, não permita que ele faça parte desse movimento, não permita, porque ele não fez tal estudo, porque ele não fez tal determinação, e quem manda no Espírito Santo somos nós, e nós aprisionamos o Espírito Santo, e infelizmente, nossos grupos de oração estão ficando gelados, porque o Espírito Santo está sendo aprisionado, porque não damos a voz a quem o Espírito Santo deseja em muitas situações. Sempre os mesmos pregadores, as mesmas pessoas, anos e anos, as mesmas lideranças. Parece que tudo se resume naquilo que eu acho certo. E aí, sem dúvida alguma, todos nós somos inclinados ao pecado da inveja, ao pecado dos ciúmes, ao pecado do poder. Eu seguro o poder, eu guardo o poder para mim. E a renovação que tanto sofreu, está aqui o Padre Eduardo, o grande baluarte da renovação no Brasil. E se a renovação sofreu no começo por tanta exclusão, hoje, infelizmente, ela faz o que ela sofreu, ela exclui. Em tantas situações, ela acaba excluindo. Mas voltemos ao Evangelho. E se eu dei esse exemplo, é bom lembrar que a catolicidade da igreja, a palavra católica em grego é presente no mundo inteiro, em todo o universo, não só no universo criado que nós vemos, mas em tudo aquilo que é invisível. A catolicidade da igreja, ela é muito maior do que aquilo que eu posso imaginar. O Espírito Santo sopra pela igreja, aonde Ele quer, aonde Ele deseja. Mas tome cuidado com a inveja, tome cuidado com os ciúmes, tome cuidado com o poder, porque isso é um modo, a palavra escandalizar no grego significa não permitir, colocar uma pedra de tropeço na vida do outro, não permitir que Deus realize na vida do outro o que Ele quer, o que Ele deseja. Isso é escândalo. Você sabe que Deus tem algo para a vida daquela pessoa, você sente que o Senhor tem o dom dado àquela pessoa, que você pode ajudar aquela pessoa a frutificar nos talentos, nos frutos, nos carismas do Espírito Santo, e você não faz. Você não faz por medo de perder o poder, você não partilha porque você tem medo, porque há inveja, há ciúmes. E aí o que acontece? Você se torna um escândalo, porque você está machucando a fé dos pequeninos, daqueles que estão começando, que talvez nem sabem profundamente do Espírito Santo, nem conhecem os dons profundamente do Espírito Santo, nem os carismas do Espírito Santo, mas o Senhor deu a eles o dom, o carisma, e é preciso acolhê-los e não ser escândalo para eles. E permitir que elas sejam educadas, exercitadas nos dons do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo. Eu volto a João, ele disse: Senhor, e lembra-te, eles não conseguiram expulsar os demônios, e quando João vê os que não eram dos 12 expulsando os demônios, ele diz assim: Senhor Jesus, proíbe-os.
Senhor Jesus, proíbe. Eles não são dos nossos, estão expulsando demônios em teu nome. E o Senhor disse: não. Na verdade o Senhor proíbe proibir. Essa é a verdade. Não. O meu espírito sopra aonde quer. Escuta o que o Senhor fala agora em seu coração. Como que você medica os teus ciúmes, a tua inveja, que é o pecado que está em todos nós. É uma chaga, uma das piores dos cristãos e cristãs, é a inveja, é os ciúmes. Você se lembra que Caim matou Abel por ciúmes? Os irmãos venderam José por ciúmes. É um pecado antiguíssimo, mas que hoje, se você não medica ele, se você não luta contra ele pelo poder do Espírito Santo, você vai fazer escândalo. Você acaba matando interiormente a semente do Evangelho na vida dos outros. Quantos abandonam as comunidades porque não tem oportunidade, porque aquele que está na paróquia há tantos anos, aquela que está na paróquia há tantos anos, e ai de quem sentar no lugar dela no banco da paróquia, ai de quem fazer um comentário no lugar dela, porque ela é a dona do comentário, ela é a dona do ambão, ela é a dona de tal situação, ai daquele e daquela, aí vem os ciúmes, vem a inveja, vem tudo aquilo que o Espírito Santo não deseja. Então eu digo a vocês, vigia sobre a tua conduta. Vigia sobre a tua conduta. Está escrito na carta aos Romanos capítulo 8, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que o Senhor hoje nos ensina? João disse, mestre, Marcos capítulo 9, a partir do verso 38, João disse-lhe, mestre, nós vimos alguém que expulsava os demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque não nos seguia. Mas o Senhor disse, não impeçais, pois não há quem faça milagres em meu nome, e logo depois possa falar mal de mim. Aquele que não está contra nós, é a favor de nós. Isso o Senhor que vai julgar. Você se lembra do Evangelho? Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. O Senhor disse, não vos conheço, afastai-vos de mim. Não se preocupe por quem faz milagres em nome do Senhor. O Senhor vai julgar, o Senhor sabe de cada coração. Mas nós temos a tentação de nos fechar. É como que todas as pessoas tivessem que vir a mim, não ao Senhor. Tivessem que depender de mim, e não do Senhor. E aí você se fecha no poder. E como é belo, o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo que sopra, ruá, o vento, sopra onde quer, suscita o que Ele deseja. O Senhor ama o que é novo, o Senhor ama e derrama o Espírito Santo. Tanto é verdade, que o Senhor, depois de exortar os 12, vai falar do copo d'água. Olha a singeleza do Senhor, um copo d'água. Ele disse, todo aquele que vos der de beber um copo d'água,
por pertencerdes a Cristo, não perderá a sua recompensa. Porque você é singelo, teus atos são de cura, teus atos são de enobrecer, de dar oportunidade aos pequenos. E quando o Senhor fala hoje dos pequenos, não são as crianças não. Os pequenos são aqueles que estão nascendo na fé, são os que estão começando a caminhar na fé, aqueles que estão e aquelas que estão começando a ter um contato, uma intimidade com o Senhor. Esses são os pequenos e que precisam do nosso amor, precisam da nossa sensibilidade, dessa alegria. Porque do contrário, nós matamos os pequenos por causa da inveja. Eu tenho 30 anos de comunidade, eu tenho 15 anos de paróquia, eu tenho tantos anos, e eu não quero dar oportunidade para aquele que vem, e eu me fecho. E o Espírito Santo vai perdendo a vitalidade. Entenderam isso? O cristianismo vai ficando cansado. Reparem como nossos grupos de oração estão cansados, estão estafados, estão vazios. Repara como nossas comunidades estão perdendo a alegria do novo, a alegria do copo d'água. Ficamos só pensando em coisas grandes, em grandes coisas, e esquecemos do copo d'água que fala o Senhor. Se você der um copo d'água, olha a necessidade vital de um ser humano, de um homem, de uma mulher, um copo d'água. Se você der um copo d'água porque você pertence a mim, você não vai perder a tua recompensa. Imaginem a recompensa que o Senhor vai te dar. Estamos a dias da festa de Teresinha do Menino Jesus. Que santa mais bela, que soube dar esse copo d'água em toda a situação, na pequenez, na humildade, na humilhação, no abandono, ia dando o copo d'água, ia servindo, e cada vez mais servindo, tanto que ela diz uma frase belíssima do seu diário: fique no último lugar, porque do último lugar ninguém tem inveja. E é verdade. Quantos e quantas, quando perdem o poder na igreja, nas comunidades, entram em depressão, esqueceram do copo d'água, aprenderam só a lidar com manjares, com banquetes. Quando o Senhor pede: volta ao copo d'água, volta ao copo d'água, volta ao copo d'água, não volta. Não volta. E para tirar o poder dessa pessoa é muito difícil, porque ela acostumou com os manjares. E o Senhor está dizendo: volta para o copo d'água, volta para o copo d'água. Eu quero você oferecendo o copo d'água. Eu quero você servo, humilde servo e serva do meu coração. Volta ao copo d'água. Esquece o primeiro lugar, esquece os aplausos. Porque a recompensa, o Senhor disse hoje no Evangelho, escuta, a recompensa está no copo d'água. Você entendeu isso? Eu tive 2 experiências profundas na minha vida com copo d'água. A primeira, eu era diácono. Quando voltando da faculdade no Ipiranga, na rua Fernando Falcão, na Moca, eu vi um irmão de rua debaixo do sol do meio-dia, morrendo. E ele era negro, então a pele dele cintilava o suor.
aquele calor. E uns atravessavam a rua de um lado para o outro, do outro para o outro, passavam ao lado dele. Mas quando de longe, como daqui da arquibancada, eu vi, eu corri até ele. Estava desidratado, claro. Qual o primeiro remédio que eu tive que dar a ele, para tentar salvar a sua vida? Um copo d'água. O primeiro remédio, não pensei em outra coisa, é o copo d'água. Aí eu bati na vizinha, a mesa que me deu o lençol, sem uso, que eu pedi depois que ele faleceu. Por favor, senhora, me dá um copo d'água. E ela, claro, com atenção, me deu o copo d'água. Eu dei de beber a ele, depois joguei água na face dele. Ele bebeu aquela água depois, ainda tentando uma respiração para salvá-lo. Ele deu aquele vômito, com a bilis, com a água, e faleceu. Faleceu nos meus braços. Mas que alívio, quando eu pude dar a ele a água. Ele bebeu aquela água naquele copo de plástico com tanta sede. E eu sei que o Senhor viu esse gesto e me dará recompensa ao seu tempo. Mas não só por isso, a alegria de poder dar o copo d'água. A segunda experiência foi em Governador Valadares, se não me engano. Estava no momento da adoração, um calor muito forte em Valadares. E a adoração no encontro começava 11 horas, terminava 12:30, 13h. E eu costumava levar o Santíssimo em todos os degraus da arquibancada. Imagina um ginásio para 20.000 pessoas, então eu subia e descia as arquibancadas com o Santíssimo. Com o véu humeral, com a capa, com todos os paramentos. E um certo momento, lá no alto da arquibancada, o suor caía dos meus olhos, da minha face, até ardia os olhos, e uma senhora imediatamente pegou a sua aguinha lá, colocou no copo e me ofereceu. Eu estava com o Santíssimo em minhas mãos. O que eu fiz? Imediatamente o Espírito Santo me lembrou desse evangelho. E simbolicamente, claro, mas fazendo o gesto, eu olhei para aquela água, olhei para o Senhor Jesus e derramei a água nos pés do ostensório, como dizendo: Senhor, a água é tua. E a água banhou todo o pé do ostensório e caiu aos meus pés. Um gesto que me marcou profundamente, porque o evangelho é assim. São os pequenos gestos que você pode fazer na sua família, na sua casa, na sua comunidade. Mas por favor, não se apegue ao primeiro lugar. Saiba, eu repito, medica os ciúmes, que é uma patologia terrível dentro de nós. Medica os ciúmes, medica a inveja, porque por causa dos ciúmes e da inveja, você pode ser escândalo e matar os pequeninos. Assim diz o Evangelho: todo aquele que vos der de beber um copo d'água, por pertencerdes a Cristo, na verdade, eu vos declaro, não perderá a sua recompensa. E o Senhor continua: todo aquele que provoca a queda, o escândalo, a queda,
Lembram? Você é pedra de tropeço para o outro, provoca a queda de alguém. Se você provoca a queda de um pequenino, quem é o pequenino? É o frágil, é aquele que precisa do teu amor, do teu copo d'água. Porque ao lado dos ciúmes e da inveja, nós carregamos um outro pecado muito grave, que o Evangelho hoje nos exorta, o julgamento. Então quando eu tenho ciúmes de uma pessoa, quando eu não quero ver aquela pessoa ao meu lado, quando eu não quero colocar ela no meu grupo, não quero colocar na minha estirpe, o que eu faço? Eu acuso. Eu acuso aquela pessoa. Eu levanto falso testemunho contra aquela pessoa. Eu julgo. E eu faço questão que toda a comunidade condene junto comigo, porque eu quero ver longe aquela pessoa. Porque ela é um sinal que me incomoda. Ela incomoda o meu poder, ela incomoda o meu primeiro lugar, ela incomoda os meus planos de continuar no poder, ela incomoda, então eu preciso julgar essa pessoa, eu preciso buscar nela algo que eu possa julgá-la, e aí não é o Espírito Santo quem age, é o anticristo, porque ele que condena, o espírito do anticristo. E você sabe, Satanás, Lúcifer, levou nossos primeiros pais profundamente ao pecado por causa da inveja, porque ele era orgulhoso e queria ser como Deus. É um pecado profundo. Eu estou falando de um pecado de um ser espiritual que é Lúcifer. Hoje Satanás, para dizer a você, olha para a tua alma, olha para o teu espírito e veja se você não tem pecado com tudo isso. A tua inveja, o teu ciúme, a tua maledicência, a tua mania de condenar as pessoas, de excluir as pessoas da comunidade, dizendo assim, ela não está preparada, ela não quer, ela não é digna, ela não é dos nossos, Senhor, ela não é dos nossos, ela não pertence ao grupo que eu quero, então afasta essa pessoa, tira essa pessoa de perto de mim, afasta a vida dela. E aí vem o monopólio que eu falava no início da pregação. Nós monopolizamos o Espírito Santo. Nós prendemos o Espírito Santo. Nós pensamos que o Espírito Santo é nosso, que eu tenho autoridade sobre o Espírito Santo. Só que o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Ele suscita homens e mulheres cheios do Espírito Santo aonde Ele deseja. E a nós, que pertencemos, que temos uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, nós que temos uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, precisamos vigiar sobre a nossa conduta e buscar a santidade. Senhor, se a minha mão tem pecado, corta, Senhor, troca minhas mãos, Senhor. Se eu tenho usado as minhas mãos para o escândalo, corta as minhas mãos, Senhor. Eu prefiro que ela seja cortada por Ti, para receber umas mãos novas. Porque quem perder a vida por Ti, vai salvá-la. E quem não perder, Senhor, vai perder o céu, as maravilhas do céu, e haverá a ressurreição do último dia. Eu começava essa pregação dizendo, nós seremos ressuscitados pelo Senhor, nós seremos levantados da morte pelo Senhor. Então agora é tempo, busca a santidade, medita nessa pregação, medita na tua vida, teus pés, onde estão os teus pés, onde estão os teus pés, onde você tem ido com teus pés, o que você tem feito com teus
teus pés, onde você tem levado o teu corpo com os teus pés, onde você tem levado o teu coração com os teus pés. Olha para as tuas mãos, o que você tem feito com as tuas mãos. Claro, o Senhor fala, corta a mão, corta o pé, mas você entendeu, é muito interior, é a vida interior, porque o pecado começa dentro, o pecado começa na tua alma, o pecado começa dentro de você. Então diga ao Senhor, arranca, Senhor, arranca. Seja violento, porque os violentos herdarão o reino dos céus. Seja violento comigo, Senhor, e corta minhas mãos se for preciso, corta os meus pés, arranca os meus olhos, me dê novos olhos, me dê novas mãos, me dê novos pés, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do fogo do Espírito Santo. Senhor, eu não quero mais colocar obstáculo na vida de ninguém. Diga isso ao seu coração. Eu não quero mais escandalizar ninguém. Eu não quero mais colocar obstáculo na vida de ninguém. Pelo contrário, eu quero dar o copo d'água. Eu quero dar o copo d'água, Senhor. É isso que eu quero. Coloque a mão em seu coração. Vamos fazer um pequeno momento inaciano. Contemple o Senhor andando com os 12. E você então, para contemplar, se esconde aí, se esconde atrás de uma árvore, de uma pedra, se esconde. E procure escutar o que acontece hoje no Evangelho. Primeiro eles vão discutindo quem é o maior. Depois não conseguem expulsar os demônios. Então João, o discípulo amado, diz: Senhor, nós vimos alguém que expulsa demônios em teu nome, e nós procuramos impedi-lo. E o Senhor disse: não, deixa. E você pode até colocar palavras da tua meditação no Evangelho. Os discípulos discutindo: Senhor, mas eles não são dos nossos, não estão com você dia e noite como nós, não aprendem a tua palavra como nós, Senhor, como que é possível? E o Senhor disse: deixa. E você pode lembrar o que o Senhor disse a Nicodemos: o vento sopra aonde quer. Vai ficando de pé. Shiri alabasoda la candala alabasodari alabandari alabandari. Shiri alabandari alabacandari olabalasoda la labandari alabacandari alabashidari alabandari. Reze comigo, Senhor Jesus. Cura-me do meu egoísmo, Senhor. Cura do meu apego ao poder, Senhor. Cura do meu medo de perder a minha posição por causa dos outros. Cura-me, Senhor, do medo do último lugar.
Cura-me, Senhor, do medo do copo d'água que eu preciso dar. Porque eu não vou perder a tua recompensa, Senhor, e que alegria saber que cada copo d'água que eu estou, porque eu pertenço a Ti, porque eu Te conheço, eu não perderei minha recompensa. Senhor, dá-me a graça da simplicidade, que eu não mate mais as pessoas por causa dos meus ciúmes, que eu não exclua as pessoas por causa da minha inveja, mas que eu creia que o Teu Espírito é muito mais, o Teu Espírito Santo pode muito mais do que eu posso imaginar. O Teu Espírito Santo é a escola do céu, o Teu Espírito Santo é maravilhoso, Senhor. E que alegria poder ver as novidades do Espírito Santo, os presentes do Espírito Santo. Corações novos que vêm para pregar, para profetizar, para anunciar. Corações novos que vêm na alegria do Espírito Santo. E eu quero convidar o Padre Eduardo e a irmã Luísa a vir aqui. E nós vamos pedir o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo. A renovação carismática católica não é um movimento, é o Espírito em movimento, é o Espírito que sopra. Então, querido Padre Eduardo, que alegria ter o Senhor aqui, o Senhor que nos deu, eu era seminarista, tanta liberdade no Espírito Santo. Não é porque eu estou aqui na sua presença, não. O Senhor que nos ensinou tanto a liberdade no Espírito Santo. O Senhor que deixava os seminaristas, que eram ainda tão crus na renovação, profetizar. O Senhor que nos exercitava os dons do Espírito Santo. E como era lindo poder ver os seminaristas alegres, felizes, porque sabiam que receberam os dons do Espírito Santo. Padre Eduardo, Senhor. Jesus, por favor, Jesus, você é o Cristo, você é o cheio do Espírito Santo. Jesus, por favor, enche-nos com o Espírito Santo, enche-nos com amor divino, transforma cada um de nós. Dai-nos, Senhor, do modo especial, o dom de discernimento de Espírito, de reconhecer a presença, a ação de Deus. Senhor, dai-nos a graça de morrer para nós mesmos e você, Jesus, viver dentro de nós. Ó Jesus, como nós precisamos de toda a força e toda a plenitude do Divino Espírito Santo. Obrigado, Jesus batizador. Obrigado, Jesus. E cada pessoa faz um convite. Faz um convite para o Espírito Santo tomar posse de você. Sim, vem Divino Espírito Santo sobre nós. Vem transformar as nossas vidas. Vem encher-nos do Teu poder, Senhor, para que sejamos pessoas diferentes, para que sejamos pessoas cheias do Teu Espírito, para que possamos derramar e dar este copo d'água a tantas e tantas pessoas.